Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre alinhamento de três pontos, que é um assunto muito importante dentro do nosso estudo de geometria analítica. Então, vamos às definições. Alinhamento de três pontos é basicamente você descobrir se três pontos cujos vértices são conhecidos ou não, mas nós temos como saber se esses três pontos eles estão alinhados, ou seja, se eles são colineares, se é possível traçar uma reta que compreenda esses três pontos. Então, para isso, nós usamos a regra do determinante, que é uma regra bem prática, em que nós podemos descobrir tranquilamente se esses pontos estão alinhados de uma forma simples e fácil. Então vejam só, se eu tenho um certo ponto A, cujas coordenadas são xa, ya, tenho um outro ponto B, cujas coordenadas são xb, yb, e um outro ponto C, com coordenadas xc, yc. Bom, a partir desses três pontos, eu posso montar uma matriz e calcular o determinante dessa matriz. Então, observe que a matriz ela é formada pelas coordenadas de cada um dos pontos que nós queremos saber se eles estão nesse alinhamento de pontos, ok? Então, é muito simples você colocar as coordenadas de cada um dos pontos, sendo que na última coluna você coloque aqui 1, certo? Bom, e depois que montar a matriz, o que vai acontecer? Você vai calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante for igual a zero, significa dizer que esses pontos, A, B e C, são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Caso o determinante dê diferente de zero, então, automaticamente os pontos eles não estão alinhados, eles não são colineares. E sabemos que quando os pontos não estão alinhados, é possível construir ali um triângulo com esses pontos. Ok? Bom, pessoal, então vamos a um exemplo em que nós temos três pontos A, B e C e iremos verificar se esses pontos estão alinhados. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos calcular, então, o determinante da matriz formada pelas coordenadas desses pontos. Então, quais são elas? O ponto A tem como coordenadas 3 e 2, beleza? O ponto B, coordenadas 4 e 1. O ponto C tem como coordenadas 1 e 4. Então, vamos colocar aqui 1 e 4. Observe que eu tenho que colocar exatamente na ordem de abscissa e ordenada, certo? Então, aqui a coluna com os elementos de x e a próxima coluna com todos os valores de y para cada um dos pontos. Então, na última coluna, você vai colocar 1. Colocamos aqui 1 e 1. Beleza? Então, aqui nós temos uma matriz 3 por 3. É uma matriz que é formada por 3 linhas e 3 colunas. Porém, nós sabemos que para calcular o determinante dessa matriz, é necessário que nós usemos uma regrinha bem conhecida chamada como regra de Sarri. E essa regra, para quem ainda não lembrou, pode retornar lá no nosso canal e estudar um pouquinho sobre ela, mas nós vamos aqui só relembrar os componentes básicos dessa regra de calcular o determinante da matriz de terceira ordem. Por exemplo, então, aqui nós temos a regra de Sarri. Essa regra ela é utilizada para o cálculo dos determinantes de terceira ordem, ok? Então, vejam só. O que a regra nos diz? Nos diz que, em uma matriz de terceira ordem, para calcular o determinante, você vai repetir no final da matriz todos os elementos da coluna 1
e depois os elementos da coluna 2, ok? Então, feito isso, será traçada as diagonais, que são as diagonais principais. Nós teremos 3 diagonais principais, esquerda para direita, cujo produto dos seus elementos será somado, adicionado. E também teremos 3 diagonais secundárias, cujo produto desses resultados será subtraído do valor total. Ok? Beleza? Então, vejam só. Só para você entender melhor, você pode verificar aqui como é calculado o determinante pela regra de Sarri. Diagonais principais. Então, você vai pegar os valores de cada diagonal principal, adicionar aos outros, menos os valores da diagonal secundária. Diagonal secundária 1, diagonal secundária 2 e diagonal secundária 3. Beleza? Então, vamos voltar ao nosso cálculo e resolver a nossa matriz aqui de terceira ordem. Então, vamos lá. Para calcular esse determinante da matriz de terceira ordem, vamos então seguir a regra de Sarri aqui e colocar os elementos, transportar os elementos da primeira coluna e segunda coluna. Então, aqui nós vamos colocar 3 e 4 e 1. Primeira coluna. Segunda coluna, colocamos 2, 1 e o 4. Perfeito. Agora podemos calcular o determinante dessa matriz. E você vai descobrir que é uma maneira muito simples de calcular, tá? Você vai simplesmente pegar aqui os elementos da diagonal principal. Então, aqui a primeira diagonal principal. Nós vamos adicionar o resultado. Vamos multiplicar. Como vai ficar isso? Nós teremos 3 vezes 1 vezes 1. 3 vezes 1, 3 vezes 1, continua dando 3, beleza? Adicionamos, somamos, porque é uma diagonal principal. Depois nós vamos pegar aqui os elementos da próxima diagonal principal. 2 vezes 1 vezes 1, que vai dar 2. Mais os elementos da última diagonal principal. 1 vezes 4, 4, 4 vezes 4, 16. Então, todos esses elementos aqui, eles serão adicionados. Teremos aqui, então, 16. Perfeito. Vamos lá. Menos, agora, nós iremos trabalhar com os elementos da diagonal secundária. Então, a diagonal secundária, ela vai ser calculada como? Da seguinte forma. Olha só. Quando nós colocarmos aqui 1 vezes 1 vezes 1. Então, essa aqui é a primeira diagonal secundária. Nós vamos ter o resultado aqui igual a 1. Próxima, teremos 3 vezes 1, 3 vezes 4, vai dar 12. Então, se você colocar o menos lá antes do parêntese, você não precisa colocar aqui o menos, tá? Então, nós iremos colocar o menos apenas aqui, indicando que todo esse resultado será subtraído depois. Então, aqui deu 3 vezes 4, 12. Perfeito. Colocamos o 12, então. Próxima diagonal secundária, teremos 2 vezes 4, 8 vezes 1, 8. Mais 8. Beleza. Agora vamos fazer essas continhas básicas aqui e calcular o determinante. Teremos então 3 mais 2, que dá 5. 5 mais 16, que vai dar 21. Agora teremos 1 mais 12 mais 8. Então, 12 mais 8 dá 20, mais 1, 21. Então, observe que aqui o nosso determinante será igual a 0, porque esses valores eles são simétricos, eles se anulam. Então, se eles se anulam, vai dar 0, ok? O resultado
Isso significa dizer que A, B e C são o quê? Colineares. São colineares, ou seja, esses pontos, eles estão alinhados. Então, eles são colineares. Ok? Mas nem sempre vai dar zero esse determinante? Não, nem sempre vai dar zero. Em alguns momentos ele pode dar e ele vai dar, consequentemente, um valor diferente de zero. O que quer dizer isso? Vamos fazer um outro exemplo em que nós podemos verificar essa situação. Olha só. Tenho aqui os pontos A, B e C. Novamente, irei colocar aqui organizados em uma matriz 3×3 com as coordenadas de cada um desses pontos. Então, pegamos as coordenadas agora do ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? -2 e 0. Beleza. Coordenadas do ponto B. 1, 1 e 3. Perfeito. Coordenadas do ponto C, agora, 2 e 4. E aqui, por último, nós colocamos a última coluna com os valores de 1, que vão determinar se essa matriz, se eles vão estar alinhados ou não. Perfeito. Agora, o que vamos fazer? Calcular o determinante pela regra de Sarri. Tranquilamente, vamos lá, porque já sabemos que as duas últimas colunas, elas serão repetidas no final da matriz. Então, vamos repetir aqui, -2, tá? -2. Primeira coluna, -2, 1 e 2. 1 e 2. Segunda coluna, 0, 3 e 4. Beleza. Agora, nós temos que traçar as diagonais. Então, vamos lá. Diagonal principal, nós teremos aqui. Na primeira diagonal, nós iremos multiplicar esses elementos. Então, -2 vezes 3 dá -6 vezes 1. Então, vamos ter aqui -6. Perfeito. Temos aqui 0. Uma dica, se tiver o 0 em qualquer diagonal, você não precisa nem perder tempo fazendo aquela continha, porque o resultado vai dar 0. Então, precisa se estressar com esse 0 aqui, coloca logo o 0 no resultado. Beleza? Então, olha só. Próxima diagonal, 1 vezes 1 vezes 4, que vai dar mais 4. Agora, a diagonal secundária, lembre-se de colocar o menos aqui à frente. E aí você abre um parêntese e coloca todos os elementos da diagonal secundária. Então, diagonal secundária será, primeira diagonal secundária, 1 vezes 3 vezes 2, que vai dar igual a 6. Próxima diagonal secundária, teremos -2 vezes 1, que dá -2, vezes 4, que vai dar -8. Próxima diagonal, tem um 0 aqui, você já sabe que vai dar tudo 0, então esquece esse cara aqui e bota 0 lá no seu resultado. Beleza. Então, essa aqui é a diagonal secundária. Vamos fazer essas continhas e descobrir o resultado final, que vai dar. Vamos lá. -6 com -4, nós vamos ter -2. E aqui nós vamos ter -6 com -8. Então, tem um menoszinho aqui, né? -6 com -8 vai dar -2. E mais com menos com menos vai dar mais. Observe que aqui deu -2, para você entender melhor. Por quê? Porque são sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior número. Então, aqui, calculamos menos com menos, que deu igual
mais. Então, novamente, o nosso determinante aqui deu igual a 0. Portanto, os pontos estão alinhados. A, B e C estão alinhados. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.